Então, na democracia, é indispensável que as coisas apareçam. Estamos comemorando os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o nosso entrevistado de hoje é um militante de longa data dos direitos humanos, um homem da esquerda brasileira. E como um militante dos direitos humanos, eu entendi que a síntese da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, é também a síntese do projeto socialista. Jornalista, cientista político, o nome dele é Paulo de Tarso Vanucchi. Foi ministro dos Direitos Humanos nos governos Lula durante 5 anos. Tanto a Constituição quanto o ECA, eles podem e vêm passando por aperfeiçoamentos constantes. Com apenas 21 anos de idade, foi preso, foi torturado pela ditadura militar quando atuava no movimento estudantil. Denunciou torturadores e ajudou a escrever o dossiê Brasil Nunca Mais, que apontava os crimes da ditadura, ao lado do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Hoje, aos 74 anos, pai de 4 filhos, foi membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. É consultor político e sindical, jornalista, e acabou há pouco um ciclo de 8 anos como presidente da TVT, a TV dos Trabalhadores. Para Paulo Vanucchi, a comunicação é uma arma contra a barbárie e a ascensão da extrema-direita no Brasil. De aperfeiçoamento do jornalismo voltado a esse tipo de cobertura, para que o país finalmente erradique a tortura. E alerta, esta luta só dará certo com uma ampla aliança de todos os setores progressistas da sociedade e com os direitos humanos assumidos como centro dessa luta. Paulo, um prazer te receber aqui, amigo de muitos anos, né, que a gente se conhece, mas é muito bom te receber aqui no ICL. Bem-vindo. Olha, é uma alegria enorme, uma honra mesmo estar com você, Chico, porque é um grande jornalista, grande apresentador, entrevistador, e aprendo muito com você, com o que eu assisto, e também uma alegria estar no ICL, que é um caso extraordinário de ruptura na linha de uma comunicação realmente democrática e formação na linha de que só o conhecimento liberta. Pois é. Paulo Vanucchi, você nasceu em São Joaquim da Barra, né? No interior de São Paulo. E veio muito jovem para São Paulo. Olha, quilômetro 381 da Anhanguera. Importante lembrar para você, Chico, que tem 2 pessoas de lá que têm relação com você também, né? Eu sei. A primeira é Rolando Boldrin, um grande ícone aí da cultura brasileira, da música de raiz. E a outra, Ana Braga. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga foi minha colega na primeira série do ginásio. E alunos do meu pai, professor Ivo, que era um professor muito rigoroso. Às vezes no programa dela ela lembra que aprendeu português com ele. E olha, o meu pai tinha ficado 10 anos no seminário, numa família de 11 irmãos, com um irmão padre e 3 irmãs freiras, missionárias de Jesus crucificado. Então, lá em São Joaquim, a minha casa também era um pouquinho, quase que uma casa paroquial. Os padres italianos passavam conosco, o Natal, o Réveillon. Nós éramos coroinhas, com 6, 7 anos de idade, missa em latim. E essa formação cristã, ela foi a base da chegada aqui em São Paulo, dezembro de 67, com 17 anos, ia fazer 18 em maio, e já começando a misturar com o pensamento marxista, socialista, aquela figura do Che Guevara que tinha sido assassinado. Mas de onde veio essa posição política sua? Então, a posição política, ela vem, acho que, de uma história que tem no cristianismo legítimo, verdadeiro, né? Essa do amor ao próximo, e a ideia dos pobres, que é preciso ter preocupação. Isso, meu pai passou isso muito para os irmãos, para mim, o pessoal todo. E aí, 63, 4, moleque muito antenado, nas festas já havia um pessoal defendendo Brizola, reformas de base,
as crianças que morrem de fome no Nordeste. E a chegada aqui já é com alguns contatos que a gente tinha para mergulhar em 68, fazendo cursinho para medicina, já participando da Maria Antônia Ocupada, primeira universidade que eu fiz, as palestras na Maria Antônia Ocupada. Quer dizer, você veio estudar medicina. Eu vim para fazer medicina, terminei o colegial lá, né, e medicina, entrei em 69, fiz 69, 70 e ia começar o terceiro ano, quando fui preso por um período longo, 5 anos de prisão. Quando saí da prisão, já não queria mais, descobri que eu não gostava muito de sangue, né? Então não era medicina, eu tinha que virar para jornalismo, para alguma coisa de comunicação. Então, o que te interrompeu o curso de medicina foi a prisão. Foi a prisão, a ditadura de 64. Pois é, mas qual que era a sua atuação que provocou essa prisão? Não, a atuação é essa. Então, em 68, esse moleque de 17 que fez 18 em maio, já está metido em passeatas, né? E também a descoberta da cidade grande, né? Aquela coisa lá, São Joaquim da Barra, qualquer coisa que eu aprontasse, não era eu, né? Era o filho do professor Ivo. Aqui a gente era agente, então tem uma liberdade. E a justiça, né? A ideia de que havia uma censura, de que havia repressão, a luta pela liberdade. O meu pai me ensinou a ler Castro Alves, desde 15 anos de idade. Eu tenho até hoje poemas. Tentei decorar Vozes da África, que é um poema gigante, né? Enorme. Navio Negreiro. Vozes da África eu decorei. Então, o tema da liberdade já vinha aí, junto com justiça social. E olha que são os ingredientes mais fundamentais dos direitos humanos, liberdade e igualdade. Então, a luta contra a ditadura empolga e eu também muito, muito movido pela manifestação cultural e artística do período, né? Eu fui ver em Ribeirão Preto, levado pelo meu pai, Paulo Outram com Liberdade, Liberdade. Milor Fernandes, Flávio Rangel, uma colagem com temas da liberdade. Fomos ver com Lima Duarte, em Franca, Diniz Fati, Arena conta Zumbi. Então, 68 é uma explosão disso tudo. Sérgio Explosão Ricardo. cultural, explosão política, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sérgio Ricardo, que depois, no fim da vida, assim, eu tive o prazer de ser grande amigo dele, da gente se ver várias vezes, etc. Ele fez uma apresentação no Teatro de Arena, que era Sérgio Ricardo na Praça do Povo. Era ele e uma novidade da época chamada cassete. Você gravava uma fita e punha lá na televisão. Então, Caetano Veloso fazendo pergunta para ele, Gilberto, e ele respondendo e tocando. Eu fui ver 10 vezes esse show do Sérgio Ricardo, que era o Se Entrega Corisco, Eu Não Me Entrego Não. Que é da trilha sonora do filme do Glauber Rocha, Glauber né? Rocha. Deus do Diabo na Terra do Sol, se isso. não me engano. É isso. É isso aí. Sérgio Ricardo, que eu conheci também morando, já no fim da vida dele, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele tinha uma casa ali. Visitei ele lá nessa casa dele. Figura extraordinária. Mas, envolvido com esses movimentos, você também teve uma participação num grupo clandestino, ALN. Então, eu entro na Faculdade de Que Medicina. era o grupo do Marighella. O grupo do Marighella, Faculdade de Medicina da USP. E dia 13 de dezembro, né, e o ato 5, aquela coisa ali. Agora não tem mais habeas corpus, a censura está estabelecida, o legislativo está fechado. Então foi muito forte, especialmente no movimento estudantil, a visão de que não. Então fecharam todas as portas. E aí, na minha formação cristã, já tinha São Tomás de Aquino falando do direito à rebelião contra tiranias persistentes, né? Então, assim, essa ideia de que vira um dever se insurgir contra uma ditadura que já em 28 de março de 68 matou um estudante no Rio, Edson Luiz, reprimiu a passeata dos 100 mil e estava transformando numa rotina. Então, chegamos na Faculdade de Medicina a notícia de que houve uma nova cassação de professores. Alguns reconhecidamente de esquerda, mas 2 da medicina, Alberto Carvalho da Silva e Isaías Raul, não tinham nada
A esquerda era a ciência, era a defesa do Brasil. Além de uma figura como Fernando Henrique Cardoso, caçado também. E ele não era uma pessoa de esquerda, tinha tido lá. Então, no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, com quem eu me liguei de cara, até porque eu já conhecia algumas pessoas de 68, nós formamos um grupo, e em 70 eu fui secretário do Centro Acadêmico, o presidente foi morto pela ditadura, Cabral, Antônio Carlos Nogueira Cabral, assim como Gelson Reicher, que era o homem do teatro nosso. Então ali nós fazíamos um trabalho de conscientização dos estudantes contra o que nós chamávamos de mercantilização da medicina, que é o que existe hoje, né? Venceu, né? Planos de saúde, convênios médicos, na época era só um começo. Contra o acordo entre o Ministério da Educação e o sistema de ensino norte-americano, McUsaid, que queria fazer a universidade acoplada aos interesses das empresas. Cada vez menos filosofia, sociologia, humanidades. Que é o que queriam aí os ministros de Bolsonaro, né? O perigo continua aí, à espreita. E também a visão que é muito forte no período, de que pelas vias pacíficas nós não conseguiríamos derrubar a ditadura. Essa ditadura. Né? Essa discussão pode ser feita hoje com outro olhar, né? Se foi o melhor caminho ou se não foi. Agora, a legitimidade, né, era bíblica, Tomás de Aquino, e ela é liberal também. Montesquieu, Locke, Jefferson fala que cada geração tem direito de fazer uma revolução contra a geração anterior. Então, nessa dinâmica, ficou muito assim sensível o chamado de um Marighella. Um homem que... Você conheceu o Marighella? Não conheci, não conheci. Eu entrei na ELN em agosto de 69. A ELN, para quem não sabe, era o grupo... Ação Libertadora Nacional. Armado, né? Grupo armado. De Marighella. O Marighella é um militante dos anos 30, ele foi preso na ditadura de Getúlio Vargas, porque também a gente fica lembrando do Getúlio bom, o Getúlio do suicídio, né? Mas ele teve uma ditadura de cruel. 15 anos que, né, mandou para a Alemanha para ser exterminada a Olga Benário, né, a mulher do Carlos Prestes, prendeu Prestes, torturou. E as torturas do Marighella foram dos casos assim nos anos 30. Ele era, então, um jovem estudante da Politécnica da Bahia, não concluiu o curso, talvez agora seja diplomado nessa onda. Ele fez engenharia, né? Fez engenharia, não chegou a terminar, mas era um quadro partidário e que, naquele momento do golpe de 64, ele, como muitos, acharam que o Partido Comunista, que era o partido dele, ele tinha sido constituinte em 46, não tinha preparado aquilo. Pelo contrário, acreditava que se a direita levantasse a cabeça, decepá-la-emos, né? Uma frase do Prestes. E aí ele, como muitos, começam a propor o caminho armado, a resistência armada, e ele, em 67, rompe definitivamente e funda a ALN e morre em 4 de novembro de 69. Quer dizer, nesse período você entrou para a ALN também. Entrei para a ALN. Chegou a pegar em armas, Paulo? Cheguei, mas numa etapa assim muito inicial. Não, né? Participou de ação armada? Pequenas ações armadas, aquelas coisas. Você vai fazer uma determinada operação armada, tem que fazer a chamada expropriação de placa de automóvel, às vezes de um automóvel que vai ser abandonado ali na ação armada, mas eu nunca tive um treinamento militar, nunca assim, para nenhum lugar para dar tiro, etc. tal, e felizmente nunca precisei de dar tiro. Agora, eu era na ALN, que já estava muito atacada pelas prisões, os dominicanos, o presídio de Tiradentes lotado, com mais de centenas de militantes, e outros estados também. Aí eu era um coordenador do movimento estudantil da ALN, que era pequenininho, mas os figurões de 68, como Zé Dirceu, como Arantes e muitos outros, já estavam aí na clandestinidade. O Zé Dirceu estava preso, né, desde Biúna, só saiu no sequestro do embaixador americano, que foi em setembro de 69. E você foi preso quando? Eu fui preso em fevereiro de 71. Então, eu ia começar o terceiro ano da medicina, vida legal,
mas ia encontrar um companheiro estudante ligado ao UE, que trabalhava com mimeógrafo, e eu era o intermediário que ia receber esse panfleto. Tinha uma ação armada, era uma ação de até a fogo a um ônibus, porque tinha acabado de acontecer um aumento abusivo das passagens. Então, na impossibilidade pela ditadura do povo se revoltar, a compreensão nossa do período era de que então a vanguarda vai fazer algumas ações em nome do povo e daqui a pouco o povo vai se engajar nessa luta, como aconteceu na Serra Maestra, né? E eu ia levar o panfleto para as pessoas do grupo de fogo. E eu fui preso nesse momento. Você imagina que enfrentei uma barra muito pesada, porque eles, lendo o panfleto, sabiam do que se tratava e queriam que eu, tinham que me torturar duramente e rapidamente, porque se eu aguentasse aquele momento ali, eles não iam ter como chegar no grupo de fogo, que eram as pessoas mais procuradas por eles naquela época, cartazes, etc. Você ficou preso onde? Eu comecei essa minha prisão, fui levado para a famosa Rua Tutóia, ali onde 2 anos depois assassinaram meu primo Alexandre Vanucchi Leme. Depois assassinaram lá o Vladimir Herzog. 4 anos depois o Herzog, 4 anos e meio depois o Manuel Feofilho e dezenas. Hoje a Comissão da Verdade já deixou isso muito claro. Então ali foi o período bravo, e eu fiquei 3 meses lá. Foi ali que eu completei 21 anos, eu tinha 20. Dias depois do meu aniversário, em maio, eu fui para o DOPS, fiquei 1 mês e meio. Depois para o Presídio Tiradentes, onde eu tive, então, também o privilégio de conhecer Frei Beto, os outros dominicanos. Frei Beto estava preso lá, Estava preso lá, já era uma figura muito conhecida. E criamos uma relação muito próxima, que existe até hoje, de irmão mesmo. E depois nós fizemos uma greve de fome exigindo tratamento condigno para os presos políticos. Você logo que entrou, você foi vítima de tortura logo no começo? Já? Na Rua Tutóia. Eu fui preso, então, como era? Eu estava com um carro e numa rua arborizada, bem onde morava na época a Hebe Camargo, hoje é a estação Sumaré do metrô, uma rua que chama Petrópolis. E é uma rua arborizada, 8 horas da manhã. A pessoa que foi presa na véspera e foi torturada, não resistiu, indicou o ponto onde eu fui preso. A rua arborizada não tinha nada, lá numa esquina eu parei o carro no meio da rua, no meio da pista, para ele entrar no carro com um pacote de panfleto, e ele sai gaguejando, assim, eu não entendo bem, eu já estou engatando a marcha, e começa a chover tiro de tudo quanto é lado. E o que eu consegui pensar, enquanto meti o pé no acelerador para tentar fugir, era que eu estava perto da faculdade de medicina. E eu falei, será que eu fui reconhecido? Mas eu não era uma pessoa procurada, E aí, a rua era curva, eu tentei acelerar e abaixado, porque de cara o para-brisa todo é estilhaçado, E o carro bate numa árvore e eu já caio na calçada sem fôlego, porque acho Machucado, não? Não, assim, eu estava com... Eu assustei muito, porque quando eu caí, eu olhei, eu estava cheio de sangue. O sangue não era meu. Ele tinha levado 4 tiros, só que os tiros que ele levou furaram a lataria, furaram o banco, então ele não morreu. Eu levei um tiro na mão, mas ele caiu em cima de mim. E quando eu caí na calçada, que eu entendi... tinha sangue. Um cara chegou em cima de mim e falou, mas onde que dói? Onde que dói? Eu falei, aqui. O cara pegou a coroa e pá! Então, a sua pergunta, quando começou? Começou aí. Começou neste momento. Aí jogam numa C-14, que era aquelas viaturas... Uma perua. GM da época, E vai com sirene ligada lá, já batendo, etc. tal, e chega lá... Dentro do carro já te batendo, já, mesmo com você todo, com sim, sangue.
ponta aparelho, ponta aparelho, ponta aparelho. E eu desço lá e essa pessoa vai para outro carro. E nós chegamos no pátio da rua Tutóia, uma figura muito conhecida, chamada Carlos Alberto Brilhante Ustra, que tinha acabado de assumir, meses antes. Ele manda os dois para o hospital militar, pergunta meu nome, não sei o quê, e o meu parceiro ali fica, mas eu 2 horas depois já volto e entro para a sessão de tortura, que nós não precisamos de fazer uma descrição aqui para não criar nenhum ambiente pesado. Mas quando precisou de fazer, eu já fiz, já escrevi, entendeu? Você não achou nesse período que eles iriam te matar? Então, eu nesse momento não trabalhei muito com a possibilidade de matar, porque assim seria mais próprio de se fosse daquelas pessoas procuradas, que tinha participação em ações armadas, a gente sabia na época. Agora, na tortura, tem momentos que eles também se assustam, porque a tortura não é um processo que o torturador controle. Então, de repente, lá você começa a levar choque e começa a perder a resistência, vai desmaiar, eles botam um vidrinho de amoníaco, não é isso? Você levanta. E nessa, um sujeito idiota joga o vidro inteiro dentro do meu nariz. Então, realmente, assim, você perde o fôlego por não sei quanto tempo, então naquela hora eu achei que podia morrer. E fico imaginando se muitos casos, talvez de Herzog, né? Quer dizer, não é uma pessoa que eles quisessem matar, entendeu? Começa a torturar, tortura, de repente vem o Herzog morreu, uma foi parada morto. cardíaca. Ele foi morto ali, Ali. no mesmo lugar onde você estava preso. Você chegou a conviver com outras pessoas que morreram nesse período ali, não? Sim, sim. Pelo menos 2, assim, com que eu conversei, né? Você já conhecia antes? Não conhecia, mas conhecia ali. O jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Ele foi preso num grupo chamado POC, Eleonora Menicucci, que depois foi presa. Havia mulheres e homens presos ali? Tinha uma cela de mulheres e tinha uma cela forte, solitária, tinha 3 e 2 de homens, com grades, e uma das mulheres. Aí esse Merlino, que é um caso também que o Ustra chegou a ser condenado, depois, em segunda instância, caiu, mas o procedimento jurídico segue. O Merlino, ele teve uma mesa na porta da minha cela, que era grade, para ele ter uma massagem, porque a perna dele começava a gangrenar. Eu conversei bastante enquanto o enfermeiro fazia a massagem. Aí tiraram e a gente sabe do desfecho. E também uma pessoa que eu vi uma vez só, mas eu já estava recebendo algumas frutas da minha família, já estava na hora de ir embora para o DOPS, e eu passei na cela vizinha e ofereci algumas frutas que eu tinha. E a pessoa me perguntou, você tem caqui? E me chamou a atenção, porque chamou de caqui, não de caqui. E esse era Aloysio Palhano, que era o líder sindical bancário em 64, membro do CGT, né? E também foi para a Casa da Morte, né? É uma das prisões atribuíveis ao Cabo Anselmo. Então, é uma história tenebrosa. Com esses 2 eu conversei pessoalmente. E tem um terceiro também, que eu conversei muito. Edgar Duarte de Aquino. Essa pessoa era um marinheiro, amigo pessoal do Cabo Anselmo. E foi através dele ali, nas prisões, que matou-se a charada de que o Anselmo era um infiltrado. Porque ele não aceitava. Anselmo, só para lembrar, né, é um elemento entre os marinheiros que foi infiltrado para denunciar outros, para delatar. Não se sabe a partir de quando, mas certamente, né, foi pelo Sérgio Fleury, o grande torturador aqui do DOPS de São Paulo. Ele trabalhou como um agente, a gíria é cachorro, né? E nesse caso ele tem possivelmente mais de dezenas de pessoas que ele tenha levado à morte, inclusive da sua companheira
de origem paraguaia, Soledad Barret Wiedma, que estava grávida dele, né? Então, o ser humano que é capaz de tanta generosidade, ele é capaz também de tanta vileza. Coisa terrível, né? Terrível. E o seu primo, Alexandre Vanucchi, que foi morto aí, foi nessa... Então, o Alexandre, ele era também Da mesma idade sua, né? da mesma idade, eu sou de maio de outubro de 1950. Ele tem uma história que agora, né, quando fez o aniversário de 50 anos do seu trucidamento sobre tortura, o meu filho Camilo também é um jornalista assim muito emergente, com muito destaque. Ele fez um belíssimo livro, né? Eu Só Disse Meu Nome. Fez um podcast também. Então a história, a gente fez inclusive uma espécie de jogral daqueles do período da pandemia, que a gente precisava de improvisar. Eu gravei, inclusive. E você é um dos grandes astros, né? Junto aí com Daniela Mercury, com Dira Paz, uma infinidade aí de gente da primeira linha. Cada um leu ali um trecho de um texto curto. Então o Alexandre foi isso, ele foi um caso de alguém que estava com engajamento na LN muito mais simples do que o meu. Ele devia ser um primeiro contato. Ele estava começando na luta. Estava começando e era um estudante muito ativo na geologia, com muita liderança. Tanto é que em 73, que é um dos anos mais terríveis da ditadura, houve uma importante reação. Não é como as prisões de 71, 72, em que acontecia, você corria a boca pequena, né? Mas não era possível reagir. Em 73 houve uma figura chamada Dom Paulo Evaristo Arnes, celebrou uma missa no dia 30 de março, véspera de 31 de março, na Catedral da Sé, lotada, e ela acaba historicamente ficando um pouco da sombra pela missa 2 anos depois de Herzog, que foi muito importante. Mas a do Herzog... O Herzog era judeu, inclusive. Não, mas a do Herzog já é numa conjuntura da chamada distensão. Era Geisel. O MDB já tinha ganho eleições, já tinha senadores, já tinha uma situação diferente. Esse momento a que você se refere, antes, era da ditadura Médici, que era a mais truculenta, a mais assassina. Garrastazu Médici, né? E assim, quem foi para a Missa da Sé, 3.000 pessoas, porque Sérgio Ricardo veio cantar. Podia sair de lá para a Rua Tutóia, ele foi cantar a música Calabouço, que ele fez lá para o Edson Luiz, aquele estudante. Que foi morto pela polícia no Rio de Janeiro. No Calabouço, que era um restaurante, né, de um bandejão ali. E aí o caso do Alexandre provocou tal indignação que o movimento estudantil pequenininho, ou estudantes sem ser do movimento estudantil, começaram a se declarar em greve, foram visitar O Alexandre ficou preso muito tempo? Não, coisa de 2 dias. 2 dias. Assim, uma coisa... E também a história que está documentada, foi denunciada nas auditorias militares, na Comissão da Verdade, no livro do meu filho Camilo Vanucchi, de que houve assim, ele foi levado, depois de uma sessão, 2, 3 de tortura, levado para essa cela forte e repetia isso. Eu sou Alexandre Vanucchi Leme, só disse meu nome. Eu sou Alexandre Vanucchi Leme, só disse meu nome. Para dizer, porque as pessoas querem saber, mas aí, você é ligado ao quê? Não sei o quê. Então, sou acusado de ser da LN. Provavelmente ele não aceitou nem essa imputação e eles buscaram para uma nova sessão de tortura o carcereiro Marechal, que é um que está do meu tempo também, e se assustou e saiu gritando: o homem morreu, o homem morreu. Ou seja, houve uma surpresa. Então aí o corpo foi tirado, deixou um rastro de sangue, e hoje o local pode ser visitado. Uma vez por mês o Núcleo de Preservação da Memória Política recebe estudantes lá na Rua Tutóia para mostrar esses locais. Você chegou a se encontrar com ele quando ele foi preso? Não. Não, né? Não cheguei. E aí... Ele antes tinha ido te visitar.
Ele foi me visitar uma vez, até contra a minha vontade, porque eu falei, olha, não venha, né, porque vir visitar um preso político já pode levantar aí suspeita, não faça. Mas ele insistiu e veio na véspera do Natal de 72, foi o último Natal dele. Pois é, isso tudo está nessa... E como é que você sai da prisão depois? Então, eu saio também, porque no começo a gente achava que só tinha um jeito de sair, dois jeitos de sair, ou de um sequestro de embaixador, que resgatou a vida de muitas pessoas que poderiam ser mortas, e os sequestros, que quem sequestrava não gostava de chamar de sequestro, chamava de captura, né? O Franklin sempre que fala Franklin Martins. Captura, né? O Zé Dirceu, a captura. O Franklin participou da captura do embaixador norte-americano Burke Elbrick, em setembro de 69. Que foi trocado por 15. Por 15, inclusive aí o Zé Dirceu. Inclusive o Zé Dirceu, o Gregório Bezerra, que é uma figura importantíssima lá de Pernambuco, camponês. Ou fugir, né? Então a gente tentar com planos de fuga. Os tupamaros faziam fugas espetaculares no Uruguai, né? Casos famosos assim. Inclusive, nesses episódios de fuga, a história do Mujica também. A história do Mujica, né? 13 anos. E agora, o que aconteceu foi isso, é que a ditadura ela foi enfrentando também mutações, crise econômica, crise do petróleo. O segmento mais inteligente entendeu que aquela linha Gasta Azul Médici, Silvio Frota, Ustra, seria muito desastrosa. Que é a extrema-direita que deu filhotes até hoje, né? É isso. Basta lembrar que o general Augusto Heleno, que está indiciado aí por tentativa de golpe, talvez também a organização do plano de assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? O Augusto Heleno era dessa turma, que ele era ajudante de ordens do Silvio Frota. Frota, exato. E o próprio livro do Gaspari, quando relata o golpe que o Frota tentou dar para derrubar o Geisel e o Golbery. Outubro de 77. Isso. Exatamente. Memória boa. É porque eu estive em Brasília nesse dia. Ele quando chegou, né, ele vai para a base militar lá em Brasília e quem vai buscá-lo é o Ustra. Então agora, quem vai buscar o Silvio Frota para o dia do golpe, né, era Ustra. Então, quando falavam para mim, os militares voltaram ao poder pelos votos, eu falava, pior, não foram os militares. Quem voltou foi o porão da tortura. Porque que o Gaspari chama de tigrada. A tigrada. É isso. Pois é, você saiu em 76. Sai em 76, porque aí o regime vai se modificando, então começa a haver já uma reação da sociedade. Tem também uma crítica forte do presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos contra a tortura e os abusos no Brasil, né? Começa. Que incomodou muito aos militares, ao gás. Claro, né? Quer dizer, como agora mesmo, né? Para impedir o golpe do Bolsonaro, que hoje é patente, houve várias viagens. Eu mesmo participei de uma semana nos Estados Unidos ali, visitando o Departamento de Estado, falando com Bernie Sanders, com democratas. Agora, 2 meses antes da eleição presidencial que ele perdeu para o Lula. E já encontramos lá nos Estados Unidos, independente da nossa viagem, que foram 17 entidades juntas, um discurso, os Estados Unidos têm uma posição clara. Não vai apoiar. Vai reconhecer o resultado das eleições e confia no sistema eleitoral. Vocês fizeram uma visita preventiva. Preventiva. Quem que estava nesse grupo que visitou os Estados Unidos aí, na véspera da eleição? Então, assim, a mais ilustre de todas é a Aniele Franco, né, que hoje é ministra da Igualdade Racial, né? Mas era um grupo de várias entidades. Estava o Rogério Sotilli, que foi secretário de Direitos Humanos aqui do Fernando Haddad, e é o homem que dirige o Instituto Vladimir Herzog. E tinha, assim, um leque de figuras importantes representando essas entidades. Bom, vamos voltar, que senão eu perco o fio da meada. Você foi libertado em 76. Fui libertado em 76 e na cadeia a reflexão nossa junto com o Frei Beto é o seguinte, olha, a gente tem muito orgulho do que fez, não vamos ser assim
apostasia nenhuma, né? Agora, se a gente pudesse voltar atrás, não ia fazer tudo igual. A gente tem que reconhecer erros. O maior dos erros foi de ser uma vanguarda que lutava sem a devida vinculação com o povão. Então era uma luta que o povão não acompanhava, não entendia. Luta de ideia. Era uma luta vanguardista e todo vanguardismo propicia a derrota, porque você não tem apoio. Então a gente saiu muito animado, e aí vai entrar a parte boa da nossa conversa, porque até agora foi muita coisa pesada, né? Vamos para a alegria agora. Só para falar de uma coisa pesada, muita gente está sensibilizada, chocada com o filme que conta, né, o desaparecimento do Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui, mas ele faz parte de uma infinidade de absurdos. Né? Em respeito à sua história, a gente não quis entrar aqui em detalhes de tortura, mas esses dias mesmo alguém estava me lembrando da crueldade desse pessoal. Um jornalista, Dermi Azevedo, ele e a esposa, presos, tiveram um filho de 1 ano... Torturado. 1 ano e 6 meses de idade, torturado. Uma criança de 1 ano, torturado à frente deles para puni-los. Torturar uma criança. Isto é a ditadura que Bolsonaro defende. Isto é o brilhante Ustra que ele idolatra. É Fleury. Quer dizer, é toda esta cambada de gente absolutamente desumana, desprovida de qualquer sentimento, né, que você possa falar, não, esse cara é filho de Deus. É um negócio... você tem toda a razão. São filhos do diabo, sabe? Do que divide, do que racha. Não é? É terrível. Isso é muito terrível. Agora, na saída da cadeia, a gente queria, então, assim, não repetir a mesma prática, mas repetir a luta pelos mesmos objetivos, que, no fundo, são os objetivos históricos dos direitos humanos. A luta pela liberdade, a luta pela justiça, pela igualdade. Frei Beto tinha ido já, antes de mim, solto, para o Espírito Santo, para ser um grande articulador também dos encontros intereclesiais. Trabalhando nas comunidades eclesiais de base, né? E visitando o Frei Beto lá no barracão dele, lá em Vitória, eu lembro até hoje do cheiro da muqueca que ele fazia lá, que ele é um excelente cozinheiro. Frei Beto é filho de uma enorme cozinheira, né? Dona Maristela. Dona Estela e tal. Então, assim, a gente falou, olha, então vamos fazer um grupo lá no Sede Sapiense de formação política, para pegar as redes das comunidades de base, pastoral operária, pastoral popular. Viemos e começamos. E começamos a pensar em reestruturação política. Aí começa a nascer o PT. Então o PT nasce coincidindo com aquilo que a gente ficava esboçando. Tem que ser um partido diferente da tradição, tem que ser um partido com o próprio povo de baixo, etc. tal. Que é o que deu a força, a vitalidade histórica do PT. Também, claro, a sorte de ter uma figura da importância do Lula, né? Como líder que ele é. Você foi conhecer Lula a essa época, quando ele era líder sindical? Então aí a gente conhece. Na cadeia começavam as primeiras conversas, 75, meu último ano. Acho que o Mino Carta se orgulha, ele botou pela primeira vez o Lula na capa de revista. Então tinha gente presa, não, mas esse cara é pelego. Né? Ele é ligado ao sistema e tal, e outros não. Peraí, é uma novidade. E aí... Pelego, para quem não está acostumado com o termo, é um sindicalista que é traidor. Está a serviço do patrão, né? É isso. Havia essa desconfiança sobre o Lula no começo. Uma parte da esquerda tinha assim. Então, aí, quando começa a nascer o PT, a aproximação foi natural. E o Frei Beto criou uma relação muito pessoal, direta, familiar com ele, e eu cheguei no Lula pelo Frei Beto, pelo Greenhalgh também, né? E nisso aí, quando o PT nasce, a gente até discute em pequeno grupo, eu ia ser um assessor pessoal do Lula, mas preferimos que eu fosse assessor do Jacob Bittar, que era o outro fundador petroleiro de Campinas. Mas desde 80 eu estou muito perto do Lula e desde 90 profissionalmente. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, o importante é saber que houve aquela dor toda,
Esse período é um período de corações ao alto, porque é o povo irrompendo na história. Sursum corda, para você Sursum que estudou corda, latim, né? corações ao alto. Então, assim, isso foi uma realização que eu repito até hoje. E repetia durante o horror do Bolsonaro. Pessoal, esse horror vai passar. Nós vamos derrotar isso, porque nós já derrotamos coisas mais graves do que isso. Agora, nós somos uma geração vitoriosa. Quem é que podia imaginar que o Brasil, sem uma gota de sangue da nossa parte, da parte deles eles sempre matam índio, matam camponês, matam operário em greve. Matam trabalhadores rurais, sem terra. Agora, o que acontece? Houve uma revolução democrática no Brasil. Você chegar contra a má vontade da Faria Lima, de uma boa parte da mídia, né? Contra militares, você chegar a ocupar o poder durante tanto tempo, né? A Globo, que nesse momento está fazendo um jornalismo mais decente, uma coisa interessante, que vale a pena assistir, naquele momento fez aquela coisa, Collor contra Lula, uma manipulação terrível, que a própria Globo depois reconheceu, né? Então, assim, nós somos uma geração vencedora. Isso não pode ser perdido, porque direitos humanos, Chico, é como o cristianismo. E como... Eu quero falar desse negócio dos direitos humanos, porque você entra depois para ser o ministro dos direitos humanos. Mas só lembrando que numa gravação aqui, o Zé Dirceu, eu perguntei como é que você conheceu o Lula. Ele falou, quem me levou para conhecer o Lula foi o Paulo Vanucci e o Frei Beto. É só para fazer essas coisas. E o Zé Dirceu, em 68, né, ele já era o líder estudantil da minha corrente. Então eu chego, a moleque de São Joaquim é o meu... O seu ídolo. O Frei Beto também era o meu ídolo, porque ele era tudo que eu precisava na minha família, né? Mas como que você foi se meter nisso, não sei o que, pô, mas aqui está com os dominicanos, né? Jesus está aqui junto comigo. E nessa... Então os padres dominicanos. Na minha história, que é a história de Beto, de muitos, que é uma mescla de cristianismo e de marxismo, de socialismo. Então, assim, você não pode ser cristão, não pode ser democrata, não pode ser socialista, se você não for movido por um grande otimismo histórico. Sabe, uma grande esperança. A esperança do Paulo Freire, né? O otimismo da Cruz, Teilhard de Chardin, trabalhava. O otimismo de que a morte não é o fim. A morte não é o fim, a morte é para renascer. Você renasce na forma de outra pessoa, você renasce como semente, né? A música Drão, né? Do Gilberto Gil. Aí, como é que eu viro ministro do Lula? Eu viro assim, por ser um assessor dele. E na campanha de 2002, que elegeu o Lula pela primeira vez, o presidente do partido, coordenador nacional da campanha, Zé Dirceu, visita o Lula e começa a montar com ele a coordenação da campanha. E queria que eu fosse um secretário executivo, porque eu era uma pessoa de interligação entre os dois, pela minha história, e o Paulo Camoto cuidasse da questão financeira, administrativa e tal. E aí formou uma coordenação maior. Mas por que ele chamou a isso? Porque eu, então, já desde 90, eu trabalhava com o Lula. E você imagina o privilégio que é você ser assessor do Lula por 20 anos, assim, você aprender, sabe, essa convivência, porque o Lula também é uma figura humana espetacular, né? Ele é um gênio político e tal, mas quando conhece o jeito pessoal, íntimo, etc., gosta mais ainda. E aí, quer dizer, eu já era um assessor... É um ser humano fascinante. Fascinante. Eu era um assessor dele há muito tempo, e quando ele, eleito já, vira para mim, mas quando é que você vai para Brasília? Dezembro de 2002. Eu falei, presidente, eu não vou, né? Quer dizer, não... Dizem que nem o Gilberto Carvalho ele convidou para ser chefe de gabinete, mas acabou sendo. Ele falou, não, você vai ser meu assessor de gabinete lá, para a gente tomar cerveja no fim do dia, analisar as coisas, uma coisa maravilhosa. Eu falei, presidente, assim, eu tenho algumas questões familiares, pessoais e vocação, né? Eu até hoje não sei dar nó em gravata. Eu prefiro ficar aqui. Se você me autorizar, alguém tem de cuidar do Instituto Cidadania, onde nós preparamos o governo, Fome Zero, etc.
Ele falou, pô, mas você é a primeira pessoa que pede para não ir para Brasília, né? E gostou da ideia, e eu fiquei aqui no Instituto, fazendo outros projetos, em contato muito próximo com ele. Até que, em 2005, né, no final do ano, o Nilmar Miranda, que foi ministro dos Direitos Humanos, mas foi para Minas para ser candidato a governador, houve um intervalo de alguns meses, e aí, em dezembro, ele me chama. Eu fui de novo com uma lista de nomes melhores que eu, Leonardo Boff, um monte de gente que você conhece. Ele falou, não, eu quero você, isso é importante, viu? Ele fala, não, eu quero você, porque eu não estou satisfeito com a questão da ditadura. Eu quero localizar os corpos, quero abrir os arquivos, e eu confio na sua capacidade de trabalho. Então eu tive esse mandato do Lula. Ele me chamou e eu pedindo para não ir para Brasília, mas ele falou, tem de ser você. E quando ele coloca esse tema, aí me pegou no coração. Né? Paulo, até porque você já tinha tido a experiência do Brasil Nunca Mais. Do livro coordenado pelo Dom Paulo Evaristo, é isso. Que é os relatos da tortura no Brasil. Né? O Brasil Nunca Mais. Você sabia quem se torturado, quem morreu, quem desapareceu. Né? Mas lá no Memorial da Resistência, que é onde foi o DOPS, onde Frei Tito foi torturado, e muitos outros. Ali perto da Estação da Luz. Tem uma bela exposição sobre o Brasil Nunca Mais. Né? Porque agora... Um dia eu fui gravar um programa lá sobre política para a Globo News. E fui ao subterrâneo, assim, onde havia umas celas. Isso. E um dia o Frei Beto me contou, falou, eu estive preso aí. Mas eu entrei numa cela dessa que estava toda destruída, sabe? Tinha tijolo no chão, eles estavam reformando para transformar... No que é hoje. No que é hoje, no memorial, né? Então estavam reformando. E havia móveis quebrados, sabe? Entulho. Naquele entulho eu vi uma ponta verde de um tecido. E eu ali, muita poeira, puxei. Quando eu puxei a ponta verde, vi uma bandeira do Brasil. Que estava ali, sepultada naquele entulho, junto com as mesas quebradas, nas cadeiras. Eu me lembro que eu fiquei profundamente emocionado. O auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije balança. Pois é. Antes ver-te rota na batalha, que é um povo servir, aos mortalha. Escravos servir de mortalha. Né? Então, o Castro Alves. Né? Então, eu peguei essa bandeira, fiquei muito emocionado. Falei, o que é que essa bandeira está fazendo aqui? Essa não é a bandeira daqueles patriotas, né? Que marchavam em frente ao quartel. Esta é uma bandeira que estava ali sob os escombros de onde foi o aparelho de tortura. É isso. E fiquei pensando, quem sabe essa bandeira esteve ali no gabinete do delegado Fleury, né? E foi testemunha de tanta coisa. Eu sei que peguei e com muito respeito, dobrei essa bandeira, consegui uma caixa, essas caixas de camisa social, guardei a bandeira e no dia 25 de agosto, que é o aniversário de Frei Beto, entreguei a ele. Falei, Frei Beto, essa bandeira aqui foi encontrada um lindo presente. Numa das celas onde você esteve. Um lindo presente. Então, assim, aí o Lula me convoca para essa tarefa, e aí os 5 anos que eu fiquei ministro, assim, se você pegar o tema da ditadura, ele ocupava 5% do meu orçamento anual e 5% da equipe. Porque lá é criança e adolescente, pessoas com deficiência, direitos do idoso, LGBT. Tudo dentro do Ministério do Disque 100, que existe até hoje, que nós estruturamos. Né? O Disque, qualquer lugar do Brasil, você tem uma denúncia de qualquer violação, Disque 100, alguém vai atender e tal. Agora, ocupava 90% do interesse da imprensa. Por quê? Porque era o tema não resolvido, como ele não está até agora. O tema não está resolvido até agora. Para virar a página, nós precisamos de dar alguns passos que nós não demos. Avançamos. Nós fizemos o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3, que deu uma celeuma desgraçada, deu problema dentro do governo, mas saiu a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade é caso único. Ela gerou mais de 100 comissões da verdade. Essas agora das universidades, é a Comissão da Verdade da USP, a Comissão da Verdade da UNB, a da Federal do Rio, a da Federal de Minas, que estão diplomando
seguindo as recomendações. Agora, a nossa tese na época era uma hipótese. Ela está confirmadíssima. Era assim: presidente, Brasil, se nós não formos capazes de erguer muros de contenção, mudando o ensino militar, fazendo o ensino militar, não é formação de esquerda, não é... Sei, não, mas formação humanística. Direito constitucional, explicar o que são os poderes, que não existe poder moderador. Direitos consagrados pelo mundo inteiro em 1948. Qualquer fala do Ives Gandra sobre isso é charlatanismo jurídico, sabe? De que ali essa Constituição do Ulisses Guimarães não permite nada, nenhuma solução contra o judiciário, o legislativo, o executivo, que emana o executivo, o legislativo, do voto popular. Eu disse aqui numa entrevista, inclusive, que eu fiquei sabendo à época, que quem levou esse artigo 142 para a Constituinte foi o general Leônidas Pires Gonçalves, Foi ele. que era ministro do Exército do Zé Sarney, do presidente Sarney. E que teria levado para tentar, porque eu acho aquela redação muito estranha, né? Mas para deixar uma brecha, uma possível brecha, onde alguém podia meter uma cunha e criar uma... Então, Chico, o agora... artigo 142 que fala, né, que para os golpistas que o Exército pode ser um poder moderador, coisa que não existe. Mas olha, a maior chance, é bom que eu veja a própria Rede Globo falar o seguinte: o ensino militar tem que ser repensado. E aí, o que eu proponho, até cheguei a pensar em fazer uma carta aberta ao presidente Lula e publicar. Faça! Faço aqui. Mas olha assim, presidente, antes de terminar o seu mandato, né? E esse mandato, porque pedimos a Deus que o senhor tenha mais um mandato, né? Mas neste ainda, não deixe de fazer o passo que falta. O passo que falta não é meter os torturadores na cadeia. Por quê? Porque são raríssimos os que estão vivos. E se eu pegasse assim um exercício espírita, vamos juntar aqui nessa roda, Chico, uma dúzia desses companheiros nossos que morreram sob tortura e fizer uma consulta aqui. Vocês exigem que seja punido o cara que te matou na tortura, ou você troca isso pela garantia de que nunca mais ninguém vai ser torturado? Tortura nunca mais. Todos eles, eu imagino, vão votar. Olha, o problema da punição de quem me matou, o problema é criar um Brasil onde não haja mais. Se não mexermos nisso, Chico, Agulhas Negras vai fabricar novos Bolsonaros. E novos Ustra, novos Fleuris, Helenos, novos Medeiros. E agora esse maluco aí, que foi o cara que ficou que aparece no inquérito da Polícia Federal, o cara que já estava na reserva, mas ficava articulando tudo. São muitos. E o Lula, ele não teve a oportunidade tinha uma ala não bolsonarista. Ele teve que trabalhar com mais bolsonarista e menos. Então, essa transição é muito delicada. Eu tentei explicar para o pessoal dos familiares. Vocês estão... Os familiares de mortos e desaparecidos, com o problema da comissão de mortes. Agora, o Lula vai saber fazer as coisas no seu tempo. Ele não vai, no primeiro mês, pós 8 de janeiro, reinstaurar a comissão de mortos e desaparecidos. Vamos apostar no Lula. Na hora H, o Lula vai estar conosco. E o Lula vai estar como caminho do meio. Então a minha carta aberta é a seguinte: presidente, vamos promover um pronunciamento, melhor que seja do senhor, mas se preferir que seja dos 3 chefes militares. Aí pode deixar uma linguagem geral, mas assim, ponto 1, ponto 2, ponto... Primeiro, qual é o conteúdo? Reafirmar a necessidade das Forças Armadas em todas as etapas da sua formação, inclusive nos serviços das polícias subordinadas, direito constitucional, direitos humanos, o repúdio taxativo a qualquer forma de tortura física e quem praticar tortura. Então, no fundo, fica um passivo do para trás, mas você começa a construir o futuro. Isso é o que o Lula chama de caminho do meio. E o Lula, quando me disse, eu quero que você assuma, porque eu quero localizar os corpos para as famílias terem esse direito,
e eu quero abrir todos os arquivos, ele falou, punição é com a justiça. O que de mais a mais é curial, né? O executivo não pode punir. As comissões da verdade não punem no mundo inteiro. Elas fazem o relatório e entregam para os órgãos. Ministério Público, Poder Judiciário, isso foi feito. E acho que essa parada vai recomeçar, porque o Supremo tomou uma decisão em 2010, errada, Eros Grau, com o voto discordante magnífico de Lewandowski. Ele e o Aires Brito, só os dois. Os outros entraram... O ministro Eros Grau... no relator Eros Grau que... Eros Grau. Eros Grau. O que ele fez? Ele fez o suicídio da própria biografia. Um homem que tinha uma história toda com direitos humanos, foi preso, foi torturado, na mesma época do Herzog, ligado ao Herzog. Ele deu essa de que a lei de anistia, ela não anistia. Leia a lei de 79, que é o que faz o Lewandowski. A tortura não é crime político, porque ela anistia todos os crimes políticos e conexos. A tortura não é crime conexo e tratados internacionais obrigam. Isso foi em abril, maio. Em dezembro, a Corte Interamericana da Costa Rica aprovou a sua sentença condenando o Brasil sobre guerrilha do Araguaia. Dezenas de pessoas foram eliminadas, torturadas e desaparecidas. O desaparecimento é crime continuado, porque se não tem corpo, não tem homicídio, né? O direito, né? Famílias passam décadas para ter atestado de óbito, para poder mexer em direitos de herança. O caso Rubens Paiva mesmo foi uma dificuldade. Então, Chico, é uma hora em que eu acho que o Brasil reúne condições. A Globo está falando nisso, o presidente Lula vai entender isso. O ICL fala nisso todo dia. E outra coisa, esses tarados aí do golpe, eles falaram que 5 generais são contra. Puxa vida, então temos que saudar a existência de 5 generais. Dizem que há 5 generais, que eles inclusive expuseram, né, em fotos. Fizeram inclusive o ministro do Exército, o ministro Tomás Paiva. Né? Então é chegar para esses 5 e falar, o ensino militar não pode formar mais generais que façam o que esses outros generais fizeram com os senhores. Né? Esse almirante da Marinha, que se colocou à disposição para dar o golpe, Garnier, né? Então, eu estou otimista, eu acho que é uma hora... Você vai fazer um documento à nação, ao presidente, pedindo isso? Eu vou primeiro conversar com ele, né? E como velho assessor, que mais de uma vez ele me pedia... Você sabe uma carta que ele pediu para escrever? Eu nunca escrevi? Uhum. Passou a eleição de 98, que ele disputou a contra-vontade, que ele não queria, porque ele sabia... O Fernando Henrique ia se reeleger, mas ele atendeu o apelo do partido. Falou, presidente, se você não for, Lula, se você não for o candidato em 98, a bancada vai cair para metade, essas coisas assim. Então ele topou. E foi uma eleição muito difícil, né? E o Fernando Henrique foi reeleito. Então ele queria que eu escrevesse uma carta ao partido informando que ele não era mais candidato a presidente, de encerrada essa experiência. E quando eu escrevi, era assim, o Lula, eu chantava com papel e falava, o que você quer dizer? E ele dizia, e eu fazia a carta com o que ele queria dizer, nunca da minha cabeça, como se fosse uma fita desgravada. E depois, com o texto organizado, voltava para ele pegava, trabalhava, mexia, alterava, às vezes recusava inteiramente, às vezes aprovava sem mudar nada, às vezes aprovava com mudanças. Então, assim, eu fiz corpo mole. Não, presidente, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco eu faço essa carta. Aí chega 2000, a eleição municipal, Marta se elegeu, e foi a primeira vez que o PT foi o partido mais votado nas eleições para prefeito do Brasil inteiro, quando ele, em mais de 1000 municípios, nem tinha candidato.
Então o recado foi tão claro que aí o Lula se animou e só não podemos deixar de conversar um pouco sobre esse ideal mais sagrado dos direitos humanos, sabe? Porque essa declaração, Chico, são 30 artigos que, se você olhar, dá para ter até com um pôster atrás da sua mesa de trabalho, assim. Livres e iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos. Aí vai dizendo. Ninguém pode ser preso, ninguém pode ser torturado, ninguém pode ser escravizado. Né? Agora, isso não descreve a realidade em lugar nenhum do mundo. As pessoas não nascem livres e iguais em lugar nenhum do mundo hoje. Elas nascem presas e nascem desiguais. Então, esse sonho, esse projeto, e eu estava pensando quando eu vim para cá, falei, puxa, mas nós precisamos de conversar com o Chico sobre música, né? Ele é eu gosto muito de música, apaixonado, conhece profundamente. Toda hora que eu converso com o Chico, ele fala, mas você quer saber, assim, se você fosse resumir o maior programa político que a humanidade construiu até hoje, nós podemos terminar com música e poesia. E é o que diz a Declaração Universal, que no fundo é assim, que programa é esse? Vem lá das Minas Gerais. Se eu fosse o Suplicy, eu cantava aqui. Mas como eu tenho vergonha de cantar, você pode declamar junto comigo, né? Quer dizer, o programa é assim, quero a utopia, eu quero tudo e mais. Eu quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz, quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, eu quero o vinho e o pão. Quero ser a amizade, eu quero o amor, prazer. Quero a nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. Só Minas Gerais. São José da Costa Rica, coração civil, anime o meu sonho de amor Brasil. Só Minas Gerais. O poeta, né? Sonho que vai ser real. Vou sonhar. Vou sonhar. Isso é o quê? Fernando Brant e Milton Nascimento. A música é Coração Civil, né? Porque o Fernando Brant um dia me disse que ficou encantado de saber que a Costa Rica... Você foi amigo dele? Muito, muito. Querido e muito saudoso, gostava muito do Fernando. E Milton também? E Milton, eu trabalhei com Milton, mas eu tinha mais intimidade para conversar com o Fernando, sempre tomando uma cerveja que ele adorava. Mas o Fernando, né, que um poeta extraordinário, um democrata fantástico, né, um cara de esquerda também fantástico nisso aí, no humanismo dele. Mas o Fernando ficou encantado quando ele descobriu que a Costa Rica não tinha exército, não tinha forças armadas, né? Para que isso? Né? Então, o sonho de um coração civil. Fica aí, sugestão para você colocar aí nos seus como é que chama isso? Nas suas plataformas, né? Vai lá, Coração Civil, e vai ouvir. É uma coisa linda, cantada com crianças. E veja bem o que eu estou falando, esse é um manifesto político, é melhor do que aquele manifesto de 1848 do Marx, porque eu quero a utopia, eu quero tudo e mais. A felicidade, daí começa a felicidade dos olhos de um pai e de um avô também, né? Essa notícia vai vir numa outra música que chama Notícias do Brasil. Lembra? Uma notícia vai chegando lá do Maranhão, não deu do rádio, no jornal nem na televisão. É isso. Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. É isso. Notícias do Brasil. Querido Paulinho. Grande, Chico. Obrigado demais. Um prazer. Te agradeço muitíssimo, hein? 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.